poesia é tirar de onde não tem e botar onde não cabe. Só vai louco sentar nessa mesa. Que não é uma mesa, é uma sala. Chico Sá. Pô, obrigado. Meu irmão. Pô, você é um... eu achei que ia ter um colega de trabalho e acabei também entrando no DNA do acaso e tendo um novo irmão, que é você. E obrigado pela parte que me toca, porque me chamar de louco é, digamos que é o elogio que eu mais persigo nessa vida, né? Acho que eu me esforço muito para que me chamem de louco. E quem não te chama de louco? Tem um bocado de gente que quer me ofender e me chama de remediado. Não, se tem uma coisa que eu não me esforço é para ser doido. Chico, como é que o cara que nasceu no Cariri vem cá em São Paulo sem ser retirante? Eu tenho na minha família, eu sou o migrante de luxo, digamos assim, né? O que você quer dizer com isso? Vem toda a minha família, o destino natural era São Paulo, veio quase todo mundo trabalhar na indústria... Quando foi isso? Na indústria metalúrgica do ABC. 70. Anos 70 chegou... 69 para frente chegaram todos os meus tios, assim, todos os primos. O clã do Sá inteiro chegaram, aportaram ali. Todos foram pupilos do Lula. Então. No ABC, todo numa história parecida. E eu fiquei lá e dei a sorte é uma sorte, mas ao mesmo tempo é uma sacanagem com os outros irmãos, que na verdade era quase uma escolha. Como eu era o mais velho... Você era, não, você continua sendo mais velho. Porque na minha casa é o contrário, né? Eu nasci antes, o mais velho é o Raí. Ah, tá. Ele ficou muito mais velho, aquela coisa conservadora. Foi ficando mais... Aquele período na Europa dele ficando deixou ele muito mais velho. No velho mundo, né? Então ele pegou aquela coisa da antiguidade. Ele vestiu a camisa. Então tem até uma coisa sacana, que é aquela história de meu pai ali, pequeno agricultor, do lado do Cariri. O que é pequeno agricultor no Cariri que não tem água? O cara que tem ali, que herda do pai um pedaço Mas tem água, pedacinho de terra. Tem o Cariri em relação ao sertão, ao sertãozão central do Ceará, é até mais privilegiado do que a maioria das regiões. Mas não tem água, é o ano inteiro naquele sacrifício. Aquela velha adivinhação, uma imagem que nunca me sai da cabeça. Meu pai o tempo inteiro olhando para o céu, se vem, não vem, vem, não vem. Aí, meu pai sempre tinha até por proteção, um bom humor para isso, fazia muita piada de esperar chuva. Vou esperar nada por isso, e entrava para casa. Uma coisa... A proposta desse espaço nosso aqui é mostrar o Brasilzão mesmo, o que nós somos. Muita gente não tem noção da importância, por exemplo, da transposição do São Chico para quem está para cima. Sim. Quem está do lado é facinho, você irriga, puxa do rio e tal. Mas é importante dizer que lá em cima não há água. Não. É só água de chuva. Se não chover, não tem água, não tem de onde tirar. Mas o Cariri também é assim? Sim. A transposição tem uma baita polêmica, tem os ecologistas em cima, tem um bocado de coisa. O Rio São Francisco realmente o bicho está meio baqueado, não é mais aquele rio antigo. Mas eu acho importantíssimo, é uma democratização das águas. É assim como... Deus dissesse, vamos distribuir melhor esse negócio. Chico, é menos de 5% de água de São Chico. O que vai sair. Ele tá degradado, está vilipendiado, digamos, para usar um termo. E ele vai muito encontrar, comum. Magrão, assim, e vai ser. O bom da história é que ele vai encontrar o Jaguaribe, que é na nossa megalomania, no nosso orgulho até das coisas boas, das coisas ruins e de tudo, qualquer tipo de coisa, que é considerado o maior rio seco do mundo. O cearense se orgulha um pouco dessa... Rio sem água. Vocês podem ter a maior fartura da Babilônia, mas nós temos o maior rio seco do mundo. Tu foi para Recife, os teus irmãos vieram para cá. Como eu estava dizendo, a história que eu falei que até meus irmãos foram meio sacaneados num certo momento nessa história, porque com os poucos recursos dos meus pais, eu era o mais velho e parti na frente estudando
queria muito estudar, e eles, como não estudaram, tem aquela coisa... Por quê? Tem aquela Por quê? Por que essa curiosidade para estudar? Porque nem todo mundo estuda. Numa situação de penúria como essa. Sim, sim. Eu tive sorte, assim, vendo ao longe agora, eu consigo entender um pouco de... Eu tive um professor chamado Geraldo, que hoje mora no Mato Grosso, e também é um migrante, que foi o cara que me deu o primeiro livro, o cara que disse, olha, por aqui. Mais do que meus pais era aquela vontade de vou dar para ele tudo que eu não tive, aquela honra do... Igual meu, igual meu. Né, parecido. Mas sem ter muita São noção, história sem poder endereçar muito, né? Sim, mas são histórias de brasileiros que todos não tiveram a chance, foram da roça, de um Brasil arcaico e não tiveram chance. Pô, esse meu filho vai fazer o que eu não fiz, vai ter a chance que eu não tive. Como eu despertei para isso, também foi escolhido para estudar. Tanto que eu sou o único que chega à faculdade, que vai para o Recife. Eu vou para o Recife porque o Cariri, a ligação histórica é muito com o Recife. Na minha geração, muito mais com o Recife do que com Fortaleza. Embora a capital do estado do Ceará seja, obviamente, Fortaleza. Mas o Cariri, a ligação é muito forte com Pernambuco. Que é a proximidade. O Cariri é terra de arraiz, é uma terra de atuação muito grande de Dom Helder, de muitos cearenses que migraram para Pernambuco. Mas eu sempre tinha uma certa culpa ali, culpa por formação católica, etc. De, meus irmãos não podem ir nesse mesmo embalo. Eu saí por esse caminho e eles... Foram para... mas talvez não tivesse... mão de obra, mesmo, brasileira. É tanto que eu digo, fui meio vagabundo e fugi da roça, né? Porque eu só espantei uns passarinhos ali nas roças do meu velho, lá do pai, e caí fora, né? Eu já tinha muito uma loucura de... Acho que por conta desse professor, por conta dos livros, por conta... eu era um ouvinte de rádio maluco, ficava sintonizando o BBC, tudo que era rádio de fora. Tinha essa maluquice e tinha a história de cair fora, de ir para o mundo, de correr fora. Até tem uma coisa que até vim tirar limpo com minha mãe muito tempo depois, que eu era puto assim com minha mãe, porque ela não chorou quando eu saí. Eu disse, cacete, porra, por que minha mãe... Todo mundo chora quando alguém vai embora e tal. E eu inclusive chorei, né, quando o ônibus da Princesa do Agreste saiu ali rumo ao Recife. Princesa do Agreste é um nome sugestivo, Chico. Pô, aí, vê só, Magrão, aí aquela imagem de minha mãe dura, sem chorar. Aí, muito tempo depois, já sendo jornalista, já atuando já em redações no Recife e tal, eu tinha aquela coisa na cabeça, eu fui perguntar à minha mãe. Aí ela falou, imagina se eu caio no choro ali, tu não vai embora. E eu queria que tu ganhasse a vida, tu fosse para o mundo. E eu não podia amolecer naquela hora, para não te amolecer também. Então eu segurei aquele choro de todas as formas possíveis. Aí o ônibus saiu, eu desabei no choro, mas tu não estava vendo mais. Isso sim é inteligência emocional. Essa é uma coisa fabulosa. E eu tinha como, não sou amado por minha mãe, eu não Édipo esquisito, achava que era uma loucura, mas era... É empurrão, né? É uma puta história dela, cara, que essa história eu não esqueço mais nunca. E aí ela... Tu acaba comigo, cara. Eu tô emocionado, vai tomar banho você. Aí depois nas cartas, aí eu ficava... As correspondia mais por carta. E eu ficava, não sei o quê, não sei se vou ficar aqui, essa pensão é... Você no Recife já? No Recife, só tem vagabundo, tá uma desgraça, não se come direito, aquela queixa de... Queixa de colo de mãe, né? Totalmente saudade da mãe imensa, né? Ainda mais ela não tendo chorado, que ficou o amor, a paixão, ficou exagerada, né? Aí ela mandou uma frase que eu nunca esqueço, que ela mandou, que é meio uma sabedoria popular, assim, da região, que eu falava a palavra saudade, ela falou, filho, saudade não põe panela no fogo. Vai trabalhar, vai estudar, porque saudade não bota feijão para cozinhar, saudade não bota panela no fogo.
Quando eu cheguei na cidade, na primeira cidade, quando saí do ambiente rural para o ambiente urbano, vi aquela placa, cuidado escola. Eu digo, cuidado? Cuidado da escola. Corri, né? Olha, pô, pelo contrário, eu quero ir para a escola. Aí vai cuidar da escola, pô. Só que era para os carros, eu entendia que era para mim também. Não, mas tem uma sorte tipo, também, essas coisas. Né? Não pise na grama. Tem grama pra quê na praça? Não pise na grama? Pô, melhor grama é pra coisa, andar, né? pô. Andar descalço. Você não tinha ainda, ganho se a Deus vida se quiser. não pudesse pisar na grama, né? E como é que você saiu do Recife e chegou aqui, Velho Chico? Eu vou te chamar de Velho Chico agora, porque Pô, lembrei de por favor, São, não, e a gente São junta- Francisco, a gente mesmo junta- tirando 5% seu. A gente junta com o velho Chico e... Eu acho que tinha a história de São Paulo na cabeça. Eu lembro assim, a primeira imagem que eu tive de São Paulo, assim, que ficou no juízo para sempre, era a imagem do tatuzão escavando o metrô de São Paulo. E falava que era tatuzão, e eu tinha a ideia do meu pai caçando tatu, aqueles tatuzinhos. Então, o tatuzão escavando. Então tinha umas imagens que Imenso, né? da coisa, da grandiosidade de São Paulo. Sem limite. Né? Então, aquilo na cabeça do menino, então eu acho que inevitavelmente, inconscientemente, eu estava vindo para São Paulo já ao ouvir aquelas primeiras histórias. Primeiro passei em Brasília, já trabalho, já jornalista. Passou por Brasília antes. Passei 9 meses que foi que eu aguentei, porque Por quê? eu não batia com aquele... Eu cobria uma coisa interessante, que foi a Constituinte de 88, 86. né? 88. 88. 88 foi Eu promulgada. peguei, Né? eu peguei o final, peguei os debates finais da Constituinte. Mas por que não Já batia? como jornalista. Por que não batia muito? Brasília, eu vi uma... Não. Qualquer coisa. De Brasília. Eu acho que já tinha São Paulo muito na cabeça, eu acho que era meio um entreposto mesmo, assim, não poço seco. não bati bem com a cidade, fiz amigos e tal, mas é uma coisa que eu gosto muito, que é a tal da mulher. Em Brasília, acho que eu me dei mal pra cacete. Isso já... Como Em assim? Brasília não existiu pra mim. Tanto que Mas como se deu mal? Você ficou 9 meses sem mulher lá? não, as que eu tinha que importar do Recife. Ah, não. Eu também tinha deixado- Não, velho, peraí, Chicão. Eu tinha deixado uma namorada lá. Custa caro. E no tempo era mais caro ainda, que era Varig, talher, talher de verdade. Prato de primeira qualidade e tal. Era infinitamente mais caro, Magal. Você tá apaixonado, então. Não sei se eu estava necessitado. Naquele tempo, não sei, eu não batia com as mulheres brasileiras. Elas eram muito jornalistas demais e objetivas. E eu vinha do mundo mais poético do Recife. Gostava de outro tipo de conversa. Eu sei que não bateu. E Tinha que importar. não bateu. Aí eu peguei as guias da Cassex, na época, de importação. Lembra da Cassex? Perfeito. Peguei minhas guias. Eu também já tinha deixado lá umas coisas mal feitas no Recife. O que é mal feito? A moça sem acabar direito, um bocado de confusão. Aí... Obras inacabadas. Tu foi trabalhar com política. Com política, já fui para a sucursal da Editora Abril, da Já revista te Veja. levaram lá pra cima. E não eu... teve conflito? Não, puta conflito. No Recife era metida poeta, gostava de literatura, não tinha... Não, com Abril. Tanto teve que eu fui demitido 9 meses depois, graças a Deus, porque eu amo demissões e pé na bunda, porque eu sou um sujeito, às vezes, covarde para mudar de situação, aí vem, me dá um pé na bunda, uma Mas todo demissão. homem é, Chico, Aí eu todo levo homem é. uma demissão, um pé na bunda, e normalmente melhora de vida, porque aí você se reorienta. Sai do zero. Se oriente, rapaz. Aí você vai para outro canto da Mas existência. você sabe que todos nós homens somos assim. Somos, né? nós somos acomodados. Somos fracos. Fracos, né, na verdade. Fracos Somos, para tomar decisões. para dar ponto final, para... Mas é isso, Mas mano. ele com aqueles 9 meses lá, louco para vir embora. Uma pra viagem, descer, pra continuar Ceará, descendo. Sítio das Cobras, Nova Olinda, E São Paulo. Crato, Juazeiro, Recife, Brasília. Aí chegou aqui, São Paulo. Brasil
mais brasileiro possível nesse sentido Aí cheguei cumprindo uma missão familiar, histórica, e ao mesmo tempo aí eu caio lá primeiramente no Estadão, depois na Folha, vivendo no outro mundo. E tem uma coisa interessante, Magrão, que às vezes era muito conflituoso e mexia muito com a minha cabeça, que era essa coisa dos dois mundos. O cara que ao mesmo tempo está no sítio das cobras, está no mundo daquele imaginário rural e com os primos de uma migração, vieram para uma migração natural de vir topar qualquer trabalho, qualquer serviço, qualquer coisa. Sim. E eu vindo numa certa condição privilegiada, já formado. Com a linha bem definida, com... Não que fosse mais fácil, porque muitas vezes era mais fácil emprego para eles na construção civil do que para mim no jornalismo. Não, mas é mais... é mais... É diferente. Digamos, é mais rústico, É mais rústico. E a convivência, aí eu convivendo com uma certa frescura, ou digamos, modernidade paulistana, eles no outro mundo, ao mesmo tempo a gente morando junto. Então, esses dois mundos, esses dois Brasis, assim... Dois Brasis na mesma kitnet. Na mesma kitnet, assim, é conflituoso. É uma baita lição de vida, mas é... Extremamente conflituoso. Um baita conflito, né? Sei lá, você vai na Europa, vai numa pista de dança, vai num bar da moda, e você é um jornalista... você é um intelectual como você é um... Eu não sou. Sou ex-médico. Médico, um jogador de futebol acima da... Tudo enganação. Eu sei, Magrão, mas não vamos delatar isso aí. Vamos deixar para depois. E você tem essas pessoas muito juntas na mesma no mesmo ambiente, claro. Aqui tanto não. faz o técnico de refrigeração como você... Aqui não se permite. E aqui a diferença, o elitismo, a universidade já dá separada, é tudo muito diferente, assim. Isso porque acostumamos um vácuo muito grande, um buraco muito grande entre os privilégios são privilégios. A gente que tenta pensar as coisas, refletir sobre o mundo e sobre o Brasil. A primeira vez que eu fui à casa do meu avô, pai de meu pai, em Fortaleza, não, Messejana, né? Não tinha água encanada nem luz elétrica. Eu, garotão, 9, 10 anos, era inimaginável entender como alguém pudesse viver sem essas duas, digamos, duas soberbas posições dentro de uma casa. Como é que você via sem água encanada? Não tinha. Que é o mais elementar e básico da existência. Não, para quem mora em São Paulo não tem ideia de que seja isso. Por isso que eu falei lá no começo, eu falei, os caras não têm ideia de que ele não tem água. Ele tinha água, tinha uma cacimba lá. Em volta de Fortaleza tem água pra caramba, tem lençol freático, mas não tinha água encanada. Então você tinha que puxar de balde para tomar um banho em casa, para cozinhar, para qualquer coisa que use água. E não tinha luz elétrica. Isso foi o maior aprendizado que eu tive na vida. É fácil estar numa metrópole como São Paulo e ser cínico pra cacete em relação ao resto. Ou achar que tudo é populismo, tudo é caridade, quando você não sabe a formação das famílias que estão em São Paulo e como é que foi o histórico, as trajetórias, né? E a gente é muito pouco generoso em tentar entender o Brasil a partir dessas trajetórias das famílias, que são as nossas, são de milhares, de milhões de pessoas, né? Por isso vai ser bom esse teu programa para contar essas para mostrar esse país, cara. Esse país tem que ser mostrado em todas as suas nuances. E agora, uma das coisas que me interessa, até por causa dessas coisas que você escreve aqui, eu não sei se você entende disso. Tudo bobagem, Magrão. Tudo bobagem, nada. Você fala muito do macho e da fêmea. Onde nasceu essa curiosidade? Começou com o meu próprio machismo, assim, no Nordeste tem muito essa coisa, até no cumprimento, né? E aí, macho? Não sei o que, macho? Tem muito... Na verdade, começou num livro que é Modos de Macho, Modinhas de Fêmea, que é a partir de eu queria fazer crônicas em cima de um livro de Gilberto Freire que chama Modos de Homem, Modas de Mulher.
Gilberto Freire. Que é um livro genial. fantástico, que ele fala da morenidade de Sônia Braga, que a mulher brasileira estava começando a ir para outro canto. Ele fala da Roberta Close. Ele fala do que é ser homem e mulher nos trópicos e as mudanças que estavam já acontecendo e tal. Aí eu peguei muita Mas parte... que cara de pau, Gilberto Freire, já dá o fim da vida escrevendo sobre... Sobre Roberta Close, sobre a bunda. Nesse livro tem um ensaio fantástico sobre a bunda. Eu não conheço esse livro. Sobre o brasileiro e a bunda, o que representa a bunda maravilha. e tal. E aí eu peguei esse livro e fiz crônicas em cima dele. Mucambos e Mucambas também tem a mesma proposta, né? Exatamente. Né? Sobrados e Mucambos. Sobrados e Mucambas, isso. Na verdade, eu pego o Magrão Ele faz a parte séria, como cientista, sociólogo, e eu faço a chamada fuleiragem nacional, que é Aliás, a conversa de... Eu vi o que você fez na Flip. Que é a conversa de boteco. A leitura que você fez na Flip, que coisinha ridícula. Mas sabe o que foi aquilo, Magrão? Eu vi o povo muito sério. Eu fui lá para fazer uma coisa séria e honesta e bacana e totalmente classe média, alta. E assim. Não diga chupe-me todinha, diga use a pedagogia da manga. Não diga minha buceta, diga meu coração. Aí eu vi na primeira fila, estava ali, sei lá, presidente de banco, não sei quem, um povo, uma coisa, e todo mundo querendo uma coisa limpinha, asséptica, não sei o quê, barará. Aí aquilo me deu uma dor no coração. Eu não diria uma revolta, mas deu vontade até a inocente revolta de chocar um pouco, que às vezes nós temos, Sim, né? é bom. De chamar a atenção, não sei o quê. Isso é inocente do ser humano. Mas é legítimo que seja a sua resposta naquela hora. Claro. Aí tava aqueles autores das grandes editoras, tudo certinho, tudo falando com aqueles caras de pensadores do fim do mundo, que estavam resolvendo a vida, todos os... Aí eu digo, vamos esculhambar um pouquinho e botar para o lugar que eu entendo, que é... Vamos colocar todo mundo no mesmo nível. E também né? eu tinha o álibi de... A minha mesa chamava... era Diálogos de Botequim, alguma coisa assim, porque era eu e o Humberto Werneck, e era falando do que a vida mundana, do que o boteco então fornece a literatura. Tinha muito a ver. Totalmente a ver. E aí eu não podia tornar aquilo uma coisa que não fosse de boteco só porque eu estava na Flip. Mas claro, quando a gente faz uma esculhambação daquela, primeiro você está ali no calor da hora, você faz, mas a gente é culpado. Aí eu disse, rapaz, será que eu fiz? Primeiro você vai perguntar logo para a mulher que ama você e que você ama naquela hora. Olha para o olho dela, que é o primeiro julgamento interessante da vida, né? É o que mais dói para você, é o que mais... Aí você olha assim... A crítica do olhar. Aí você dá aquela olhada, a mulher já está com aquela cara assim. Aí você diz, que merda. Aí no segundo momento você diz, não, mas foi importante, é importante dizer isso e não sei o quê. Aí você se defende, você tem uma certa consciência do que fez, não é totalmente inocente aquele tipo de atitude, você não, sabe inocente jamais. Você sabe que vai dar uma certa porrada num ambiente que é de quem compra só os livros mais vendidos da Veja. É tudo, para botar em maiúscula, caixa alta, exagerada, é tudo política. Eu acho que essa é a história do nosso improviso, da nossa história. Obrigado, Chicão. Velho, prazerzaço. Brasileiro, Brasil, mais brasileiro. Brasil, brasileiro, Brasil, mais brasileiro. Brasil, brasileiro, Brasil, mais brasileiro. Brasil, brasileiro, Brasil, mais brasileiro. Não bebeu nada para fazer uma troca de fígado. Uma permuta de exame.